E aí, pessoal, reforçando o inimigo, a vasta lista de jogadores do Grêmio que jogarão na mesma batalha contra o Grêmio. E também lista de jogadores que estão na Série A. O tamanho do problema do Grêmio na administração do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, atenção total ao recado da Golden Token Brasil. Essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança? A solução está aqui. O primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. Você entra agora na descrição do vídeo, tem um texto com toda a explicação do que é a Golden Token Brasil. Tem 0800, tem o WhatsApp, você conversa com eles e você vai entender esse novo investimento. Golden Token Brasil. Lucrando todos os meses. Gente, sabe que eu comecei a montar esse conteúdo? Porque o Rildo foi apresentado no Bahia e o Bahia vai jogar contra o Grêmio. E aí a ideia foi a seguinte: o que tem do Grêmio nesse mercado que vai, primeiro, enfrentar o Grêmio? Depois, quantos jogadores do Grêmio nós temos fora da nossa realidade aqui, que o Grêmio continua de alguma forma remunerando e que estão jogando aí as competições. E o número é importante. O número é importante. E esse número ele é importante porque ele escancara uma dificuldade que o Grêmio teve para administrar o seu departamento de futebol. Jogadores que foram contratados há muito tempo que o Grêmio segue pagando salário. Jogadores que foram colocados em negociação e que de alguma maneira pertencem ao Grêmio ainda mesmo que o Grêmio não pague salário. Nomes assim, olha, muitos jogadores. E eu vou colocar um a um aqui. E vou começar com a Série B. Jogadores que o Grêmio reforçou. Adversários. Vou começar pelo Rildo. O Rildo foi emprestado, foi anunciado ontem, já falei sobre isso, e vai defender as cores do Bahia. Isso tem dois lados, tá? O primeiro lado, que aí é uma questão estratégica. O Grêmio viu, não entendeu o Rildo como reforço aqui, não fazia parte do grupo, e ele vira reforço no Bahia. Por que dois aspectos? Primeiro, porque ele pode brilhar lá e transformar o Bahia num time mais forte. Esse é o primeiro ponto. E isso é ruim pro Grêmio. Ah, mas ele não vai jogar contra o Grêmio, CCD, porque tem contrato e tal. Não precisa jogar contra o Grêmio, não. O Grêmio são 2 jogos, o campeonato tem 38. Mas aqui é um dos pontos, tá? Aqui é um dos pontos. A questão do Rildo, o Bahia paga todo o salário. Então, pelo menos a gente não vai pagar para jogar contra nós, já é alguma coisa. Mas é um jogador que foi com essa ideia. Outro jogador que também foi anunciado essa semana foi o Wesley, que foi pro CRB. O Wesley já é um pouco diferente. O Grêmio paga parte dos vencimentos do Wesley e ele vai lá. O CRB não paga o valor integral de um jogador da transição do Grêmio, que é o caso do Wesley. O Wesley teve, minutos no time principal, é jogador da transição, pois o CRB não paga todo o salário dele. Isso escancara também diferenças. Olha o campeonato que o Grêmio tá. O Grêmio emprestou o menino da transição e os caras não conseguiram pagar o salário integral dele. O Grêmio teve que pagar parte do salário. Mas o Grêmio reforça o CRB. Para muitos, o CRB, inclusive, é adversário. O Bahia é adversário. Para muitos é os 2 de Alagoas, é o Bahia, é o Vasco, é o Cruzeiro. É isso. Avançando, vamos a Felipe Albuquerque, que foi pro Novo Horizontino. Felipe Albuquerque, que começa a temporada aqui atuando como reserva de Orejuela. Orejuela não vinga, Felipe Albuquerque não vinga e o Grêmio procura um lugar para ele. Ele vai defender as cores do Novo Horizontino e vai também ser adversário do Grêmio nessa relação. Mais um jogador que o Grêmio que tem contrato mais longo, que o Grêmio empresta para jogar, no caso,
contra os interesses do Grêmio. Outro jogador, esse um pouco diferente, Guilherme Guedes, que foi a Chapecoense. Guilherme Guedes, eu já considero um negócio diferente, por quê? Porque o Guilherme Guedes entra numa negociação para a vinda do Bernardo, o menino que está jogando no Sub-15, Sub-17, que é um jogador, um volante talento, inclusive fez um gol muito bonito no treino ontem, e é um talento que o Grêmio tem. O Grêmio empresta, o Grêmio paga todos os salários, mas por uma negociação. Não é um simples empréstimo, por essa negociação. Outro jogador que também pertencia ao Grêmio e que vai defender cores de outro clube é Isaac, lembram dele? Isaac é um jogador, um meio atacante, foi bem aqui da base do Grêmio e hoje está no Vasco da Gama, que também vai nesse processo aí contra os interesses do Grêmio, né? A gente vai discutindo aqui nós paramos a Série A, a Série B. Aí nós vamos para A. E não são adversários diretos do Grêmio. Mas olha a maluquice disso. Jean-Pierre vai jogar no Avaí, ou está no Avaí. Everton Cardoso já fez gol no Cuiabá. Churin está no Atlético Goianiense. Darlan está no Juventude. Paulo Miranda está no Juventude. E ainda Juninho Capixaba, o velho Juninho Capixaba, que está lá no Fortaleza, todos ainda com um contrato com o Grêmio. Essa relação é maluca. Outro jogador que poderia estar aí também nessas negociações é o Gui Azevedo, que tem aí algumas possibilidades. Ele está no Criciúma, mas parece que tá indo para o Ipiranga de Erechim jogar a Série C ali pelo Ipiranga. Gui Azevedo que teve uma carreira menor, né, do que a gente imaginava. O Gui Azevedo também tem propostas de clubes da Série A, possibilidade de outros clubes, mas está aí negociando para ir para o Ipiranga de Erechim, lembrando que a janela acabou. Então, eu só queria fazer uma espécie de raio-x para passar a ideia para vocês de como é complexo fazer futebol. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores. 12, mais do que um time de futebol que o Grêmio coloca no mercado porque tem contratos longos e caros e tem que continuar remunerando. 12 jogadores de futebol, mais do que um time. O Grêmio, nos últimos 3 anos, e eu coloco aqui mais do que propriamente uma temporada de 6 meses ou os últimos meses, porque muitos desses aqui foram contratados, tiveram contratos renovados, como Paulo Miranda, como Juninho Capixaba, contratados e renovados em cima de uma realidade completamente sem sentido que o Grêmio criou. Completamente sem sentido. A gente tem aqui Everton Cardoso, Jean-Pierre. O Jean-Pierre agora teve ampliado mais um contrato. Churin foi mal contratado. Paulo Miranda. Juninho Capixaba. Eu não boto o Darlan nisso, porque o Darlan eu acho até que faltou oportunidade para ele aqui. Agora, essa é a realidade que a gente tem. O Grêmio reforça os inimigos porque inflacionou demais a sua realidade. Reforça e paga para jogar contra. É dose. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.